Fala galera! Legal demais estar com vocês aqui no nosso Pod Spa. Hoje estou com um cara super especial aqui, tá? Thiago Gonçalves. Obrigado pela presença, cara. Obrigado de me convidar aqui. Muito legal ter você com a gente aqui, tá? Bom demais. A ideia aqui é trazer para você informação técnica, tudo que diz respeito à sua área de lazer, enfim, o seu ambiente gourmet, o seu spa, especificamente falando. E hoje estou com um cara aqui que, na minha modesta opinião, é o melhor técnico que eu conheço. Conheço vários técnicos bons. A gente conviveu com muita gente boa, aprendeu com um monte de gente boa, mas o Thiago tem muitos critérios e eu acho super legal. A gente vai falar um pouquinho disso hoje na nossa conversa. Legal demais, bom ter você aqui. Conta um pouquinho aí, fala, por exemplo, quanto tempo você já é técnico, de quais marcas você é técnico hoje. Conta um pouquinho de você. Thiago Gonçalves, quem é? Conta um pouco, fala aí. Então, eu sou assistente técnico há mais ou menos 12 anos de assistência técnica. Comecei com a Alba 7, depois Jacuzzi do Brasil e hoje eu sou assistente também da Axel. Tá? Mas nessa carreira, né, que a gente foi aprendendo, a gente conheceu muitas pessoas que nos auxiliaram, fizemos muitos cursos também, de especialização, e a gente tenta entregar o melhor, né? O Thiago está sempre em evolução e a gente entende que a gente tem que aprender sempre, né? Então, a minha trajetória foi aos poucos, mas sempre com base técnica, né, formação técnica, conhecimento de equipamento que a gente está mexendo, para a gente ser especialista nisso. Sensacional, pessoal. O Thiago, eu lembro bem do início dele, a gente começou junto, eu fui técnico também e a gente viveu um certo período junto como técnico, convivi com ele nesse aprendizado, desde lá do início, sempre muito dedicado com o aprendizado, sempre muito focado na solução para o cliente, né? Sempre colocando o cliente em primeiro lugar, e isso tornou ele um técnico nesses 12 anos de caminhada e tornou, sem dúvida, ele um dos melhores técnicos que tem. E um dos critérios, tem vários critérios, mas um desses critérios é realmente estar sempre estudando, né, cara? Sempre aprendendo, e é muito legal. É um processo de evolução, né? Quando o mercado, os equipamentos, eles evoluem, então a gente precisa evoluir junto. E nada mais do que conhecer o equipamento a fundo, né? Ser especialista nesse equipamento. Então, nossa linha mesmo é focar em banheiras spa e tudo da área de lazer aí que envolve, mas mais focado ainda em banheiras spa. Hoje eu posso dizer que o Thiago é muito, muito especializado em spa, mas cada dia mais, me corrija se eu estiver errado, mas cada dia mais também especializado em piscina, né? Hoje você está fazendo bastante piscina. Sim, a gente trabalha também. Bastante piscina, então tem muito conhecimento na área de piscina. A gente vai falar também depois de piscina, vamos falar de sauna. Enfim, essa área de lazer, ela engloba uma série de equipamentos e que no final das contas tem uma necessidade de conhecimento, e o técnico acaba se aprofundando e aprendendo um pouco sobre tudo, né? Sim. Então, assim, essa questão de estudar, de aprender, você partiu do básico. Sim, a primeira coisa foi a formação técnica, né? Eu tenho cursos do Senai, de formação técnica, em construção em alvenaria, hidráulica, elétrica, e isso cria uma base muito forte, né? Para você saber as normas técnicas, não fugir dessa linha de segurança, e isso cria o primeiro know-how para você entrar no mercado, né? Então, a primeira coisa aí são as questões de norma técnica, especialização, conhecimento técnico, para assim você entrar nessa área. Essas são as bases iniciais do processo de se formar um bom técnico, né? Você ter um curso técnico especializado, voltado para as áreas, porque o assistente técnico de spa, ele não é simplesmente um encanador ou um eletricista, né? Ele envolve todas essas áreas da construção. Às vezes, vamos falar, a construção em alvenaria, por exemplo, que parece ser uma coisa que a gente não usa, a gente usa bastante, porque a gente tem que saber de onde vai vir, como vai vir, né? De onde vai passar a tubulação. Então a gente precisa saber onde a gente pode cortar uma viga, né? Saber se pode realmente fazer isso, porque tem a base da engenharia, né? Então, se você tem uma especialidade técnica, você não vai pedir, olha,
consulta o seu engenheiro, né, para saber se realmente pode cortar isso ou não, porque ali parece que passa alguma coisa. Boa. Então você não pode orientar de forma displicente. Então, O próprio diálogo, né? O próprio diálogo com o arquiteto, sim. O diálogo com o mestre de obra, o diálogo com a pessoa que está responsável pela obra, ou seja, você tem que ter algum conhecimento para que esse diálogo flua, né, Thiago? Justamente. Eu sempre falo sobre as minhas visitas de orientação. A visita de orientação é a melhor parte do meu serviço. É a parte fundamental do meu serviço. Se eu oriento bem, há uma boa instalação. Se eu não oriento, não há uma boa instalação, né? Atenção para isso aí, tá? Eu acho que essa informação aí é super pertinente, super interessante. Vem cá. Tudo que tiver que dar certo na instalação da sua banheira, do seu spa, da sua piscina, começa na orientação. Sim. Tudo lá no início. É o planejamento, é como. Então, quanto mais propriedade a pessoa que estiver orientando tiver, melhor é. E você está dizendo aqui que a sua orientação é parte fundamental do meu serviço. Quando a gente agenda uma visita de orientação de spa, a gente pede ao cliente que ele chame o arquiteto, que ele chame o encarregado de obra dele, que ele chame todos os envolvidos na obra, a gente chama para que a gente possa orientar e bater um papo com ele, entender as dificuldades de trazer aquele ponto elétrico, aquele ponto hidráulico, adequar a questão de ventilação ao projeto do arquiteto, né? Porque tem isso também, né? Então, a parte técnica envolvida, que eu domino, né? Que o técnico domina, que vai orientar, ela tem que ser passado e ela tem que entrar em harmonia com as outras partes, né? Que ainda mais o projeto arquitetônico, que faz uma diferença enorme para eles também. Então a gente precisa harmonizar para que o equipamento funcione. Você precisa trabalhar a funcionalidade, que é a sua parte, sim, alinhada com o que o arquiteto se preocupa muito, que é a beleza do estética. Ambiente. Não adianta a gente fazer uma coisa que funcione, mas seja feia, né? Então a gente precisa sempre cuidar, e aí esse é o trabalho realmente. Eu gasto geralmente 1h40 numa visita de orientação e gasto 2 horas para montar o equipamento. Você vê, é quase o mesmo tempo. Tem 2 histórias legal. Aliás, tem um monte de histórias, a gente podia falar um monte de coisas sobre histórias. Eu juro que eu fico até emocionado de um monte de coisa que a gente viveu junto. Sim. Mas tem 2 coisas interessantes sobre essa parte técnica aí. Um é que o Thiago tem um spa em casa. E ele confidenciou para mim que só a instalação dele ele fez 3 vezes, tentando ajustar o timing, o momento, a coisa certa, para ter certeza do que é o ideal. Então isso é muito legal. Então tipo assim, cara, eu vou errar para mim aqui logo para eu poder saber o que eu posso orientar para meu cliente. Essa é uma confidência sua comigo. Sim, sim. Você fez na sua casa, foi lá, fez de novo, depois fez de novo. Sim, não é isso? Sim. É até achar o ponto, o que realmente funciona, né? Legal. O que realmente eu posso vender ao cliente, né? Essa experiência, eles vão falar assim, esse projeto piloto, né? Ele foi comigo mesmo, porque a gente entendeu que a gente tinha que entregar qualidade. E entregar qualidade é realmente testar. Você tem que testar primeiro, colocar em campo. Aí a gente fez esse processo, deixou o teste acontecer, e aí realmente a gente faz um trabalho que a gente confia realmente que vai dar certo. Você está pensando o quão fácil vai ficar para você dar manutenção depois, você vai pensar na ventilação, você vai estruturar. Agora, uma outra ideia, uma outra coisa que aconteceu que eu achei interessante, tá? É um caso para poder lembrar. Como eu falei, podemos contar vários aqui, de muita coisa que a gente viveu junto, mas eu convidei o Thiago para ir me orientar numa obra minha, na minha casa, quando a gente foi montar o spa, e ele deu uma sugestão que eu falei, desnecessária essa sugestão dele. Eu acho que ele tá exagerando. Qual foi a sugestão? Ele falou pra mim assim, cara, você tá fazendo a ducha aqui, coloca água quente. Aí eu falei, colocar água quente na ducha, cara? Eu tô saindo ali, vou tomar uma ducha, aí tem água quente, não faz sentido, não vou colocar. E aí, eu simplesmente falei, não, acho que é um exagero. E aí eu não coloquei. E aí fui usar o spa à noite. Eu fui usar o spa à noite com meu filhinho. Na época eu tinha 6 anos. Toma sua ducha. Aí a água tava super quentinha no spa, maravilhoso, tava lindo. Isso eram as 9, ventando. E aí eu falei, agora eu vou sair do spa aqui. E aí eu falei, cara, eu saí. Quando eu saí, cara, aquela brisa gelada.
E eu quase que entrei em estado de hipotermia, assim, tipo, quase congelei, né? Aí eu fui, enrolei na toalha, corri pra dentro de casa, saí correndo pra dentro de casa, atravessei a casa toda, subi, fui lá pro meu banheiro e tomei um banho quente. Joguei uma água quente no corpo, porque tava muito frio. Falei, pô, se tivesse uma ducha quente aqui. Aí lá no chuveiro eu falei, meu Deus, o Davi, tem que ir lá buscar ele, cara. Aí fui lá e enrolei o Davi numa toalha. Então assim, eu acho que ter a ducha quente é super legal. A gente tem que sempre pensar, é uma coisa que aí, por causa do piloto que a gente fez na nossa casa, a gente entendeu as dificuldades do uso do spa, né? Nem falo de dificuldades, mas o que eu posso fazer para que o meu uso seja mais confortável, né? Às vezes a gente não pensa, nós vamos sair molhado, e na hora que a gente sai molhado, a gente molha a nossa casa, né? Vai dar uma volta toda para chegar lá no banheiro, né? Vamos falar assim, a questão até mesmo do roupão, né? Pendurador de roupão, são coisas pequenas que a gente não pensa, né? E aí a gente coloca lá um ganchinho de pendurador de roupão para na hora que acabar o banho, você já sair. Se tem a condição de ter uma ducha quentinha, cara, ajuda demais. Até mesmo porque a gente acaba entrando na questão do tratamento da água também, né? Na hora que você vai usar o spa, é ideal que você tome um banho uma ducha antes de entrar para tirar um pouco daquele grosso da gordura que tem corporal mesmo, é natural, né, que você está ali, e é muito importante para que você consiga conservar mais sua água. Então nesse piloto a gente entendeu esses pontinhos que a gente melhoraria assim 70% do uso do spa ali e não correria esses riscos aí. Caramba, cara, a gente tá falando com um técnico que tá dando dica, não dica só da funcionalidade em si, mas a dica de usabilidade. Pô, vem cá, eu vou tomar uma ducha antes de entrar no spa, porque é um volume de água em que, dependendo do estado em que eu tiver, mais suado, sujo, de repente acabei de sair da quadra ali, corri, entrei pro spa. Não, cara, você saiu da quadra, você vai, toma uma ducha, vai, né? Então, assim, são dicas que parecem muito óbvias, mas no final das contas, na construção em si, no dia a dia, o cara de repente não pensou. Sim, né? E você falou uma coisa sobre questão de instalação e acesso e manutenção. Eu sempre falo o seguinte, o spa, ele não é um produto que ele vai durar 5 anos, 6 anos, 10 anos. Eu dou manutenção em spa de 35 anos. É a vida toda, né? É um produto que você vai levar para a sua vida. Ele vai acompanhar você. E se você consegue fazer uma instalação que ela dê condição de você sempre dar a manutenção, isso vai elevar o seu custo-benefício, né, de investimento, que você não vai precisar trocar o spa, tirar, dar uma manutenção muito cara, né? Quanto mais acesso, quanto mais ventilação, quanto mais padrão de instalação de fábrica ele estiver, melhor vai ser para a sua durabilidade do seu equipamento. Eu sempre comparo o spa com um carro. O carro, você não deixa ele parado 2 meses, depois tenta bater a chave para ver se ele vai ligar ou não. Por que você deixa um spa parado? Né? Por que você não faz o uso do equipamento? Né? Esse é um primeiro ponto. O equipamento não foi feito para ficar parado. A segunda coisa é, você não pega o capô do carro, o motor onde está lá, abre o capô e mete água lá de baixo lá e deixa tudo úmido, sempre molhado. Você não faz isso. Então, para quem no spa, você também vai fazer, porque lá tem motores elétricos também, tem componentes eletrônicos, tem placas eletrônicas. Então, ele precisa de ventilação. Assim como um carro tem aquelas entradas de ar para que o ar passe e refrigere o motor, o spa também precisa ter. É sempre nessa linha. Ele vai precisar sim de uma manutenção. Não adianta você colocar o spa e falar assim, vou deixar lá 5 anos, ele não vai ter uma manutenção. Não, ele vai ter. É necessário que você precise de dar uma manutenção. Só que essa manutenção, quanto mais bem orientado for, quanto mais cuidadoso for a questão do acesso ao spa, a ventilação, menos manutenção você vai ter. Né? Então sempre falo. Eu gosto dessa analogia de comparar, assim, de usar como um critério de base, porque tem spa que tem preço de Mercedes, cara. É isso, justamente. Tem spa que tem preço de BMW, né? E você não pega a sua Mercedes e deixa de qualquer jeito. Não, né? Você não pega a sua BMW, enfim, independente de qual a marca do seu carro, você vai deixar de qualquer jeito ou na mão de qualquer mecânica, por exemplo. Justamente. Né? E exposto a sol, e enfim, tudo isso. Então, eu acho que essa comparação com o carro é muito legal, sim. Sim, porque... é um valor agregado
hoje muito expressivo, que você tem que cuidar. E eu sempre falo, o spa, ele pode ser um momento muito feliz na sua casa, pode ser um momento agradável, criar um momento, proporcionar vários momentos especiais, como também ele pode ser uma coisa que te frustre. E tudo tem a ver com a instalação, manutenção, escolha do equipamento, né? Que a gente tem que ser uma coisa muito bem pensada, entendendo o que você quer, para que você quer, né? E aí entendendo, eu sempre falo o perfil do cliente. Eu sempre analiso isso e falo assim, qual é o seu perfil antes da compra do spa? Quando me procuram antes, tô querendo comprar um spa, né? Boa. O que eu preciso disso, né? O que eu preciso pensar? Eu preciso do ponto elétrico e tudo. Eu falo assim, não, cara, primeiro, vamos lá, qual que é o seu perfil, né? Quantas pessoas tem na sua casa, né? Qual o espaço que você tem lá? Aonde você está pensando em colocar? A primeira coisa é isso. Vamos pensar nisso primeiro. É isso que eu quero mesmo, né? Eu quero um ambiente para me relaxar ou eu quero uma coisa para mim pular, divertir, nadar? Porque a gente vai entendendo o perfil do cliente para assim inserir o equipamento Olha como real. é que é complexo. Vocês estão percebendo que por causa desses detalhes, é que eu considero que o Thiago é muito bom, porque o Thiago deixou de ser um técnico agora e em algum momento ele virou um consultor. Ele virou um consultor de lazer, acabou de te dar uma consultoria. Às vezes o cliente, acontece muito isso aí, que não é corriqueiro não, é uma vez ou outra, acontece muito o cliente tomar a decisão de compra, mas antes perguntar a opinião dele. E ele vai fazer esse comentário. Então, assim, isso é uma consultoria, ou seja, isso é explicar para o cara, vem cá, tá vendo? Vamos prestar atenção nisso, porque você não vai ter problema com isso e com isso depois. Não é isso que você está dizendo? Sim. É porque, analisando cada perfil, nós temos muitos clientes, por exemplo, que o uso do spa é mais diurno. Então, quando o uso do spa é mais diurno, a gente não tem um delta de água muito alto, né? Então, a gente não precisa investir tanto em aquecimento. Ele não vai precisar de um aquecimento tão rápido, ele não vai aquecer essa água num delta tão grande. Uhum. Então, a gente pode optar em entender qual é o melhor tipo de aquecimento para ele. Boa. Né? Então, eu tenho um uso mais noturno, um delta numa região mais fria. Qual a região que você está? Né? A gente tem os cuidados, indicações a serem feitas para ele. Eu estou num lugar que tem muita serração. Olha, a gente tem que pensar numa pérgola ali para você poder ter um uso, né? mas sem ter tanto sereno em cima na hora que você estiver usando, para não evitar diferenciais de temperatura muito grandes, choque térmico. Uhum. Então, tudo é um perfil. A partir do momento que a gente acha esse perfil, a gente entende esse perfil, a gente consegue introduzir, olha, o melhor equipamento, a melhor forma de instalação, até mesmo induzir ao arquiteto pensar nessa forma para que o cliente tenha o melhor uso do equipamento. Teve clientes que eu já visitei com o Thiago, deve ter vídeo nosso, tem vídeo nosso na internet aí, de visitas em casa de cliente, em que tem alguns clientes que, até pelo poder aquisitivo, pode criar diversos ambientes. Então tem um cliente dele, por exemplo, que a gente visitou, que ele tem uma piscina, ele tem um ofurô, ele tem uma jacuzzi, tudo no mesmo ambiente, porque cada um segue um critério, né? E aí há clientes e clientes, né? Isso é muito especial, até um cara que você gosta demais. E é uma casa incrível, depois vocês assistem esse vídeo lá que eu achei muito legal. Tem sauna, tem ofurô, tem spa, tem piscina com raia de nado mesmo, para nado noturno, enfim. Sim, esse caso desse cliente é um cliente específico que a gente fez essa consultoria, ele entendeu até mesmo o que ele queria, como a família dele, ele tem uma família muito grande, mas ele também tem o uso pessoal, que às vezes a família não está toda reunida. Achou o perfil. E ele falou assim, não, eu consigo fazer, vamos fazer um combo aqui, vamos fazer um negócio aqui que a gente consiga atender a todas as minhas necessidades. E ele conseguiu realmente colocar, olha, na hora que eu tiver eu e minha esposa, nós vamos colocar um ofurô aqui, nós vamos usar só o ofurô. Duas pessoas. Veio só um filho, um casal de filhos. Então beleza, vamos usar o spa. Não, minha esposa... É exercício, eu quero nadar. A esposa dele quer nadar, gosta muito de nadar, é uma coisa que eu sempre falo sobre piscina, né? Piscina, ela te serve, piscina é uma coisa maravilhosa para quem usa realmente. É saúde, então é exercício físico, né? Tudo te envolve ali. E aí você tem que usar.
Então, se é um perfil de uma pessoa que nada todo dia de manhã, tem uma piscina em casa. Você vai ver, vai ser muito mais gostoso, você vai conseguir fazer o seu tempo no seu horário, é muito bom. Então, cada um, sempre eu falo o perfil. A primeira coisa vamos analisar o perfil do cliente antes de oferecer o produto ideal para ele. A gente vai saber qual é o produto ideal depois que a gente fez o perfil. Lembrando, pessoal, que de novo, fazendo a comparação, é bem parecido com o carro mesmo. Muito parecido. Tem aquele carro que você está comprando pelo conforto, o banco que aquece, que movimenta, é elétrico. Tem aquele carro que você está comprando que só quer que leve você até tal lugar, né? Então tem muito esse perfil. E tem a variação de marca e a variação de modelo também é muito comparada com carro. Sim. Porque você tem muitas marcas de spas e você tem muitos modelos em cada marca. Que aí tem tamanho, caixa melhor, com ambiente, não sei o quê. Número de jatos, por exemplo, né? Tem muita gente que fica muito nessa dúvida, né? Número de jatos faz diferença, não faz? Gente, depende do perfil. Boa. Depende do perfil. É uma pergunta que o pessoal pensa o seguinte, cara. Será que quer dizer então que quanto mais jatos tem, melhor é o spa que eu estou escolhendo? Não necessariamente. Nem sempre. Não necessariamente. Às vezes tem uma banheira com um perfil de menos jatos, mas muito mais bem alocados e que atende a sua expectativa dentro daquela alocação dos jatos, enfim. Sim. Né? Eu queria um jato na minha panturrilha, por exemplo. Sim, eu sempre falo, a gente entra sempre na linha do carro, né? Tem o cara mais esportivo, que necessita realmente de uma massagem mais pontual, direcional, e tem o que é o hobby, que não é um cara que gosta mais, que é o mais família, que não precisa daquele tanto de jato, não precisa de uma massagem mais agressiva em relação à direção do jato, não precisa ser um jato tão forte. Tem aquela pegada daquele cara que só quer um pedacinho de água para ele cair ali dentro e dar aquela resfriada. Sim. Tem aquela pessoa que vai usar como hidroterapia mesmo, que é quase como um tratamento mesmo, né? Eu tenho vários, eu sempre brinco, minha casa é o piloto, né? Eu sempre faço vários testes, né? Eu tenho uma galera que vai, quando a gente usa, a gente fica lá com a hidro 40, 50 minutos ligado, direto, todo mundo usando uma massagem nas costas e relaxando ali, né? E eu tenho minha esposa, por exemplo, que fica 5 minutos com o jato nas costas e fala, amor, por favor, desliga, tá machucando minhas costas. Vai depender muito da sensibilidade da pessoa, né? Então, eu vou falar assim, tem spas que você consegue, toda a marca de spa, você vai conseguir achar esse ponto, entender esse ponto. Por isso que eu falo assim, a pessoa fala, não, põe uma bomba muito forte, não, eu quero o jato que me empurra. Eu falei, gente, calma. Quanto tempo você vai... seria legal, né, Thiago? Quanto tempo esse jato que te empurra, você vai aguentar ele nas suas costas, né? Então, a gente tem que realmente entender, analisar realmente, falar assim, olha, cuidado, né? Porque às vezes você compra uma coisa que às vezes não vai te servir. Por exemplo, vai fazer um valor agregado maior, né? Vai comprar, vai investir e às vezes não vai ser aquilo que você estava realmente pensando. Daí a necessidade de repente você que está tomando ainda a decisão de, enfim, tá olhando isso, prestar atenção nesses detalhes, conversar com as pessoas sobre, para que você não compre uma coisa que às vezes o vendedor está te empurrando um monte de coisa que ele mesmo não faz, ele não faz a mínima noção do para que serve. Não, tem X motores. Tem não sei quantos jatos. Eu acho que são informações que às vezes não tem nem sentido. Então procurar saber o sentido do qual você está comprando isso aí. Buscar o especialista. Aí é o ponto que a gente sempre fala, né? A gente bate muito nessa tecla. Vamos buscar o especialista da área. Você consultar, conversar com as pessoas que conhecem sobre, porque você vai fazer um investimento na sua casa. Muitas vezes você vai envolver não só o spa. Você vai fazer uma compra de um spa. Você vai descobrir que você vai fazer uma área gourmet inteira alinhada àquele spa e que aquilo vai custar uma grana para você e que você não quer frustração nisso. E eu sugiro que você converse com um especialista, um consultor, alguém que tem propriedade para dizer, para te orientar e te ajudar naquilo que for possível. E o Thiago tem essa pegada. Isso é super importante, né, velho? É super importante. Eu sempre falo, você não coloca a churrasqueira num lugar que você não pensa. Você não coloca um spa num lugar que você não pensa. Tudo isso se comunica, tá? E é o que você falou, não é só o spa. Não é só o spa. É a área gourmet inteira. É sua área de lazer. Nem vou falar área gourmet, né? Porque cada um vai ter a sua pegada, mas a parte do spa
ela compõe o seu ambiente e é um valor que você vai destinar para aquilo que realmente tem que ser muito bem feito para que você tenha momentos especiais lá, né? Então, eu sempre falo, tem muito cliente que eu chego frustrado com o equipamento e aí eu dou algumas bombas e falo assim, cara, vai fazer aqui, vai ter que ser desse jeito. Se for desse jeito, vai funcionar. Você vai ver que vai funcionar. Porque eu vivi isso na minha casa. Eu testei isso na minha casa. E a gente vê que realmente funciona quando está nessa situação. E a gente vê pontos muito positivos quando o cliente aceita a nossa orientação, entende que tem que ser feito e modifica, e depois de 1 ano, 2 anos, ele fala, cara, realmente, estou muito feliz com o meu spa, realmente é muito gostoso e vale a pena aí o investimento da manutenção. Muitos clientes me perguntam hoje, por causa da alta, né, do dólar, dos produtos que aconteceram depois, pós-pandemia também, né, que teve falta de material, então o valor subiu, né, a gente teve muitos problemas de falta de material, então quando falta material a demanda sobe, né, o valor sobe, e eles falam, Thiago, vale a pena realmente cuidar desse spa? Será que vale realmente investir? Aí eu sempre falo com ele, vale se você usar. Vale, se você usar. Vale a pena ter um spa em casa? Vale sim, se você usar. Se você não usar o equipamento, é a mesma coisa. Thiago, hoje vale a pena ter carro? Comprar um carro? Você usa o carro? Boa. É exatamente a mesma comparação. É a mesma comparação. A gente não consegue fugir nunca. Tá sempre voltando na ideia do carro, porque tem muito, é muito parecido. Muito parecido. Eu vou comprar um carro esportivo para 2 pessoas quando eu tenho 3 filhos. Eu vou comprar um carro, sei lá, enfim. Eu vou comprar um carro e vou deixar lá fora. Porque minha garagem não cabe o carro que eu comprei. Sim, ele vai ficar na rua, eu vou falar assim, eu não vou cobrir ele, eu não vou lavar ele, não vou encerar ele. E aí vai chegar um ponto que esse carro vai se deteriorar, porque é assim, né? Eu vou falar assim, eu sempre falo, nada é eterno, né? Então tudo vai gerar uma manutenção. Aí o ponto, o quanto vale essa manutenção? Vale se você usar, se você fizer realmente o uso do equipamento. Os benefícios que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, às vezes você está naquele benefício imediato, que é causar aquele impacto, falou, nossa, eu vou usar e tudo mais. Tem outras coisas também que são importantes, por exemplo, o próprio valor do imóvel. Sim. Né? Você coloca um spa lá no seu imóvel, o seu imóvel muda o valor, cara. Valoriza. Isso valoriza muito. Agora, óbvio que muito bem montado, bem preparado. Sim, a parte área gourmet geralmente aí valoriza em 30% o valor do imóvel. Olha aí, informação interessante. E já tem uma base assim, que uma casa com espaço gourmet planejado, com uma área de lazer planejada, bem planejada, o valor solta muito grande. E é interessante porque a gente tende a não fazer muita conta de muita coisa, mas a diferença entre você fazer um churrasco na sua casa, em que você escolheu a carne, e você escolheu os amigos, e você tem um spa, você tem um espaço ali para poder confraternizar com a galera, é uma coisa. No clube você vai gastar grana também. Na praia você vai gastar grana também. Não estou dizendo que não tem que viajar e que não tem que curtir. Mas quando você tem esse ambiente em casa, você acaba economizando, né? Sim. E vamos curte falar mais assim, a família, né? Essa parte eu sempre falo, quanto vale a sua privacidade? Hoje é um ponto que, para mim, meu perfil, né, pega muito, né? Eu gosto de privacidade. Então, quando você tem um equipamento desse em casa, você tem um conforto enorme com a privacidade exclusiva sua. Totalmente exclusivo. É um produto exclusivo. Então, você traz para dentro da sua casa quem você quer. Você tem esse controle. Num clube, você tem essa dificuldade, vamos falar assim, às vezes no uso do equipamento, né? Eu queria usar, mas tem outras pessoas usando, eu tenho que esperar a minha vez. Então, tudo isso é um combo, tá? Eu sempre vou. É avaliar realmente, eu quero um spa, eu preciso de um spa, eu vou usar esse spa. Não, eu preciso de uma piscina, eu gosto mais de nadar, né? Eu gosto mais de ficar paradinho com água quente, né? Eu não gosto do jato nas costas, mas eu gosto de ficar paradinho com água quente. Eu vou falar assim, nós já fizemos aí três tipos de clientes aí. Um que não precisa de muitos jatos de hidromassagem, que só precisa mais de um aquecimento mais rápido, mais instantâneo. Eu tenho outro cliente que precisa realmente de um equipamento que seja relaxante mesmo, com mais jatos.
né? Mais força, mais intensidade. E tem o outro que não precisa de um spa, precisa de uma piscina, que ele gosta de nadar, ele gosta de com muita gente, ele quer uma casa lotada com 20 pessoas, 15 pessoas para nadar, para divertir. O spa passou a ser uma alternativa muito forte agora, porque a cada dia que passa as casas são menores, os apartamentos estão menores e o spa se encaixa nesse tipo de perfil. Agora, óbvio, né, que o cara que tem aquele sítio, aquela casa maior e que tem condição de colocar uma piscina, a piscina tem o seu valor, isso é óbvio. Tipo, eu também acho que isso aí é super legal, você tá em casa, seu próprio ambiente, sua esposa, seus filhos, você colocou na temperatura que você quer, você entra, você sai, você não tem que ficar esperando ninguém pra... Lindo isso aí, acho que é uma pegada super legal. Vamos agora entrar um pouco mais na parte técnica, que é a gente vai falar um pouco de marca, tá? Então a gente vai citar algumas, porque como o Thiago ele é técnico de algumas marcas, automaticamente ele vai citar elas porque ele tem critério para falar, ele vai falar de coisa boa, então a gente vai sempre falar de coisa boa aqui, né? Sim. Então assim, eu queria que você comentasse quais marcas você é assistente técnico, e eu sei que tem algumas que você não é, mas enfim, que você também sabe que são qualidades, tem qualidade, você optou por não ser, porque também não tem como abraçar todo mundo, né? Mas conta um pouco do quais são as marcas que você atende como assistente técnico hoje. Eu sou autorizado da Albacete, né? Jacuzzi do Brasil e da marca Axel. Por que eu me tornei assistente dessas marcas, né? Elas são as marcas que têm uma atividade muito grande no nosso mercado aqui de Minas Gerais, tá? Muito grande. E eles são um produto que dá qualidade para que eu possa atuar, tá? O que eu sempre avalio é a questão de tempo de mercado, quanto tempo esse equipamento tem no mercado, o quanto o fabricante tenta manter esse equipamento no mercado. Porque às vezes você compra um produto, esse produto simplesmente some do mercado e você não consegue ter peças de reposição. É a mesma coisa que você comprasse um carro e esse carro ele fosse descontinuado e você não tivesse como dar manutenção nesse carro. Então, essas marcas que eu optei são as marcas que têm um valor aceitável, né? E tem todas as condições para que você escolha. Tem as tabelas dela, né? Tem vários tipos de modelos que você pode escolher. Então você não fica preso a pequenos modelos. Você tem uma ampla categoria de valores e também de espaço. Então são marcas que eu gosto muito. Eu não sou assistente, mas tem a Aqualax também, que é uma empresa que está muito forte no mercado, né? Que também tem um valor muito bom de revenda, que você consegue também adquirir. São essas 4 marcas assim hoje que eu tenho encontrado mais e cuidado até mais dos equipamentos também. Eu valorizo muito a questão da assistência técnica, né, nesses pontos, por causa que quando você tem um produto de qualidade, esse produto, mesmo que ele seja muito bom, ele vai apresentar defeito. É natural. Não é que ele vai apresentar o defeito, ele vai precisar de manutenção. Vai dar precisando de uma troca de peça aqui, um sensor de nível, um sensor de temperatura, uma reposição por causa às vezes do sol, por falta de proteção, né, que a gente tem que entrar nessa linha também, que a gente tem que proteger, cuidar do equipamento. Então você vai precisar de dar uma manutenção ali. E a coisa que eu priorizo é a assistência técnica, tá? Reposição de peça. A primeira coisa que você deve avaliar nessas marcas aí eu tenho assistência técnica na minha região? Eu tenho uma rede de autorizada nessa região? Eu vou comprar um equipamento que tenha como eu cuidar dele e é próximo a mim? Porque quando você tem uma rede de assistência técnica, eu não falo um técnico só não, eu falo uma rede mesmo de assistência técnica que possa te atender, você não fica preso, entendeu? Você não fica preso, refém de uma situação. Você consegue ter várias pessoas que conseguem te ajudar, que conseguem repor a sua peça e você vai cuidar desse equipamento que vai durar 30 anos. Boa. Então, sempre na hora que a gente faz uma escolha de marca, e eu fiz aqui, porque não adiantava eu pegar uma marca que seja boa lá no sul, né? É outro ponto importante. A gente tá em Belo Horizonte, pessoal.
Isso. Então essa verdade serve muito para nós aqui, tá? De repente uma outra marca em São Paulo, no Sul, tá? A gente está tentando falar de marcas das quais o Thiago tem muito acesso. Sim. E que Belo Horizonte é muito forte. Então, essas 3 marcas, BH é muito forte. Muito forte mesmo. A nível Brasil a gente não sabe tudo, a gente não viaja tanto assim para saber. A gente cuida muito do estado, eu cuido muito do estado de Minas Gerais, tá? E aí eu vou falar assim, por isso que a gente, aí tá um perfil profissional do Thiago, né? Eu escolhi essas marcas porque são as marcas que eu acredito nelas. Em Minas Gerais elas são fortes e pronto. Eu sou muito forte. E você faz parte dessa força. Justamente. Justamente. Verdade. Tá? Então, assim, eu acho que isso aí é super importante. Ele escolheu 3 marcas por alguns motivos. Porque a marca dá base para ele trabalhar. E por outro motivo também é o seguinte: ele é humanamente impossível atender todas as marcas. Sim. O cara abrir uma oficina mecânica e querer consertar todos os modelos de carros. Né? Não funciona tão bem. Então, tem esses critérios aí que eu acho legal. E lembrando que ele é muito forte com essas marcas aqui em Minas. Sim. Isso é importante. Você vai ter marcas muito fortes no Sul, tem várias regiões que tem outras marcas que você vai olhar sempre onde eu tenho assistência técnica delas. Primeiro, acho que eu sempre falo, depois que a gente entendeu o perfil, entendeu o equipamento, aí a gente vai agora e fala assim, agora esse equipamento, ele tem condição de eu manter esse equipamento? Tem uma rede de assistência técnica? Onde é a oficina mecânica mais próxima que eu consigo arrumar esse equipamento? Eu acho que a internet é carente, a internet no geral é carente de informações como essa que nós estamos dando. Sim. Tá? Às vezes a pessoa está buscando, ele está procurando, mas não está encontrando com propriedade informações. Eu vejo, por exemplo, algumas marcas que optaram por trabalhar com um motor específico, uma bomba específica, uma motobomba específica, por causa de alguns critérios. Por exemplo, a Silent, ela atende vários modelos de spas, várias marcas. Sim. Sua opinião sobre a Silent especificamente e sua opinião sobre o conjunto no geral de equipamento, de spas. Sim. A Silent é uma marca muito forte, com uma inovação muito grande, que a gente gosta muito. Por quê? A gente entende que o spa, ele é um lugar de você relaxar. E para você relaxar, você não pode ter barulho. Essa é a primeira linha do spa, de relaxamento, questão relaxamento. Então, quanto mais você tem um barulho de um motor ali, isso faz muita diferença. Então, a Silent, como é um motor silencioso, ele te dá esse prazer de uso do spa, tá? Você só ouve o barulho da água, é muito gostoso, é muito bom. A segunda coisa é a questão que ele é um motor que ele foi desenvolvido para ele trabalhar até submerso. Então, às vezes, acontecem alguns problemas no spa, um rompimento de tubulação, às vezes você esqueceu de dar uma manutenção preventiva, o técnico ficou muito tempo sem ir, o equipamento não apresentou nenhum defeito, ficou muito tempo sem ir, aí rompeu uma abraçadeira ali, estragou alguma coisinha simples, mas que gerou um problema maior. E aí esse motor ele pode trabalhar submerso, ele pode entrar, ficar dentro da água que ele não vai estragar, né? Então essa inovação é muito legal pra gente, a gente gosta muito, tá? Porque causa em você uma tranquilidade maior. Além do que é um motor que ele não tem rolamento, né? Então você não tem precisão de troca de rolamento. Ele é um motor que realmente, se a energia estiver corretinha, do jeito certo, a durabilidade dele é muito grande mesmo. Além do conforto e silêncio que ele tem. Legal, gente. O spa, ele tem a motobomba para gerar hidromassagem. Aí daqui a pouco ele tem um aquecedor que faz a função de aquecer essa água. Aí você ainda tem o sistema de cromoterapia, que também é uma opção. Então, assim, e são várias marcas, né? Existem motores que a gente chama motores ventilados, né? Motores abertos, que também tem um barulho bem reduzido. Mas a Silent, ela é o único produto que apresenta totalmente silencioso, só volume de água, passagem de água mesmo, barulho de água realmente, com a situação ainda de se acontecer algum problema, esse motor ficar imerso dentro da água, ele não vai estragar, por esse motivo.
E tem uma boa assistência técnica, né? Tem uma excelente assistência técnica também, que atende, Dá suporte. dá suporte. E não é um motor que, vamos falar assim, ele não tem muita coisa para dar defeito, né? Bacana. Então, Legal. vamos falar assim, a regra de manutenção dele é menor, tá? Realmente, quando ele dá defeito, geralmente é por um mau uso, aconteceu uma situação de entrada, alguma coisa dentro do motor que não deveria entrar, né? Então aí acaba realmente estragando o motor. Mas tirando isso, é um motor. Os processos de aquecimento, Thiago, quais são as alternativas de aquecimento para spa, por exemplo? Hoje nós temos o que vem de normal, né, no spa, que é o aquecedor elétrico. São todos desenvolvidos com aquecimento elétrico. Nós temos aquecimentos a gás, que na nossa região a gente gosta muito, tá? E também temos aquecimento solar, tá? A parte de aquecimento solar, ela tem 2 pontos, né? Tem muitas pessoas que gostam de recircular a água do spa no aquecimento solar, manter seu spa sempre com água. Isso gera tratamento, né? E hoje no mercado tem desenvolvido equipamentos para aspirar o spa. Realmente você tem um aspiradorzinho que você vai lá e aspira o spa. Ainda está em desenvolvimento ainda, não é uma coisa que você consegue ainda encontrar com facilidade, mas existe. Eu, Thiago, tenho algumas concepções sobre ele, que eu acho que o uso do spa ele é muito instantâneo, então a gente precisa pensar sempre nisso, mas aqueles que conseguem manter o spa sempre com água, a opção do solar na recirculação é muito boa, tá? Mas hoje o que realmente está sendo vantajoso é o elétrico e o a gás. O elétrico por causa da energia fotovoltaica, que hoje você consegue criar uma usina, né? E você tendo uma energia de qualidade, você consegue ter esse uso cada dia mais acessível, né? Essa questão da fotovoltaica, né? E a questão do gás também, porque hoje nós temos gás canalizado, gás de rua, né? GN também, que te ajuda a ter um acesso mais fácil também, num valor. E o gás, ele é mais rápido do que o aquecedor elétrico. Então, eu falo assim, essa concepção vai atender muito o que? Quanto tempo eu preciso realmente de resposta para aquecer? Qual é o delta que eu vou aquecer, né? E aí tudo isso vai te induzir ao seu equipamento. Vai ser elétrico, vai ser a gás, mas hoje os que realmente entram no mercado aí são o elétrico e o a gás. A gente vai ter o privilégio de mostrar para vocês em algum momento vídeos disso na prática, tipo a gente lá mostra o aquecedor como é que ele faz teste de quanto tempo demorou para aquecer na situação A, situação B, depois a gente coloca o aquecedor a gás também para funcionar. Eu acho que isso aí é válido, a gente deve ter criar conteúdo disso para que vocês consigam assistir isso. Mas assim, se você tivesse que cravar, e você pode porque você tem em casa, você diria o quê? Qual que é a sua opção, assim, número 1, que você fala assim, pô, esse aqui eu não abro mão porque ele funciona mesmo e ponto. Eu acredito no aquecedor a gás, tá? O meu spa em casa é aquecido a gás. Por quê? Porque o gás é mais rápido. Eu gosto de me planejar, mas nem sempre eu consigo me planejar para o uso do meu spa. Então, às vezes eu chego em casa, a esposa fala assim, amor, eu quero usar o spa. E aí eu tenho que esperar 3 horas para usar meu spa? Então, para aquecer essa água, ficar pronta? Não. Então, eu opto pelo aquecimento a gás, porque o aquecedor a gás é muito rápido. Então, bem dimensionado, bem instalado, ele gera um aquecimento de uma água com um delta de 20 graus aí, 15 graus na realidade, né? Delta de 15 graus em 40 minutos a 1 hora. Então, no volume de 1.000 litros de água, 1.100 litros de água. Então, nós temos um aquecimento muito rápido. Então, eu sou um fã de aquecimento a gás, né? A energia, ela tende a oscilar, né? E isso pode criar uma manutenção mais corriqueira, né? Vamos falar assim, né? Uma manutenção sempre acontecendo uma manutenção por causa da oscilação da rede elétrica. Então eu sempre tomo esses cuidados aí, por isso que eu gosto do gás. Você tem condição, né? Dependendo da instalação, ou seja, da técnica para se instalar. Você pode instalar ele com a função em que você já alimenta com água quente. Sim. E usar o próprio aquecedor, ou seja, o mesmo equipamento para recircular essa água. Isso é possível. É totalmente possível. Você tendo um equipamento que ele consiga controlar a sua entrada de água, né? Você pode usá-lo
para você abastecer ele de água quente, tá? E também para fazer essa recirculação. Então, o meu lá na minha casa, ele funciona assim: eu abasteço de água quente, coloco a água na temperatura que eu quero para encher, então eu já encho ele com água quente no gás. A galera deve perguntar, ou deve se perguntar, é perigoso aquecedor a gás? Não, hoje não. Hoje o aquecedor é muito seguro, tá? Existem várias marcas e hoje eu sou tendencioso até a falar sobre aquecedores eletrônicos, tá? Hoje a modernização, hoje a tecnologia subiu muito, avançou muito. Então, o aquecedor eletrônico, ele tem vários parâmetros para o aquecedor não apresentar defeito, tá? E que ele sinta o defeito, ele não vai armar, tá? Segurança. Então, é segurança total. Para você ter ideia, um botijão de gás dentro da sua casa é mais perigoso hoje do que um aquecimento a gás. Pois assim, a gente não ouve relato, não tem caso, não. A gente vive o dia a dia e não tem problema, e as pessoas geralmente ainda têm medo disso. Bem instalado por um autorizado, instalado por um pessoal competente, o aquecedor a gás, ele não te gera nenhum perigo, ele não esquenta na parte lateral dele, na parte frontal dele. Eles têm display eletrônico, você consegue ver qual a temperatura da água que está saindo do equipamento. Ele apresenta mensagem. Você acha que a gente pode citar umas 3 marcas aqui de aquecedor que você recomendaria, por exemplo? Na sua casa eu sei que é Orbis, não é isso? Eu sou assistente da Orbis, sou assistente da Comeco, e existe a Rinnai também, que é uma marca muito boa. Tem tantas outras, né, Thiago? Tantas muitas, outras. Estou né? citando assim, as que vieram enfim, assim tem um de monte cabeça. De marca boa. Eu tô falando de Comeco e Orbis porque eu sou assistente. E tem equipamentos desenvolvidos realmente para recirculação. A Rinnai também tem. E tem várias outras marcas também que vocês podem também olhar, mas sempre voltado para o equipamento eletrônico hoje, tá? Sensacional. O pessoal fica maior segurança. Maior segurança. Existem aquecedores mais baratos de exaustão natural, né? Que não tem uma exaustão forçada, ventilada, né? Exaustão forçada é um ventilador que tem dentro um cooler que tem dentro do aquecedor que bombeia a exaustão, justamente porque o gás carbônico não fica acumulado ali, aquele gás da queima. Então, é muito mais seguro, tá? Se o equipamento entende que houve um corte na chama, um vazamento de gás, que esse equipamento realmente não acendeu e está vazando gás, ele automaticamente vai te mandar uma mensagem de erro, vai apitar, vai te mostrar o que está acontecendo. Desligando. Ele desliga totalmente. Vamos falar assim: Thiago, mas se a válvula que apresentou o defeito continuar aberta ainda e vazar, ela tem válvulas secundárias ainda para que ela corte esse problema. Então o risco assim é muito pequeno e eu recomendo demais o aquecimento a gás. Recomendo demais. Se você tiver um gás canalizado na sua região, um gás natural, né, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Pessoal, a gente tem os dois gases. Os 2 gases é o gás natural, que o pessoal chama de GN, né? Isso. E você tem o GLP. Sim. Que é o gás líquido lá, que é aquele gás de cozinha normal, enfim. Só para entendimento. Todos os dois, por mais que você entenda, você coloca assim: mas o gás hoje está caro, né? O meu maior questionamento é esse: Thiago, o gás está caro. Vale ainda a pena? Eu sempre coloco a regra seguinte: sempre o gás ele vai aquecer o dobro do elétrico em velocidade. Só nisso você já consegue ter um comparativo que ele vai ser mais rápido. Você tem tempo contando aí, você tem tempo e consumo. Então o gás ele é mais eficiente, tá? Então, olhando para esse lado é muito bom. Mas hoje nós temos que é a facilidade que nós temos da energia fotovoltaica também. Se você tem uma usina, você consegue transferir e você consegue calcular o uso desse spa. Eu aconselho também a olhar essa situação. Porque... Gente, é um investimento inicial mais pesado, mas eu fiz uma conta outro dia que eu falei: uau, funciona. Funciona, super. Super. Eu tenho usina na minha casa, por isso que eu tô falando assim. A fotovoltaica? Eu tenho a fotovoltaica. Você colocou fotovoltaica? Coloquei fotovoltaica. Tá, a gente tem que filmar isso lá e mostrar. Nós instalamos lá. Tá vendo? Incrível. Realmente funciona muito bem. É uma coisa que vai te ajudar a economizar. Vai ajudar o nosso país também, né? Não é só uma coisa pessoal que você não vai deixar de gastar, mas nós vamos conseguir também gerar energia. Isso é muito importante. Mas olha energia que legal, limpa, tá vendo? né? Ele não só indica você
ele testa. Eu testo, Ele coloca em casa. Então tem propriedade, que legal. Eu não tenho fotovoltaica ainda, mas estou pensando seriamente em colocar. Sim. É um investimento. Porque é um investimento um pouco mais alto, mas pelas contas compensa demais. Compensa demais. Eu acho a nossa tendência, por isso que eu falo sobre a questão de evolução, tá? Sempre pela questão de evolução. Você tem que sempre evoluir. A vida às vezes dá condição pra gente testar algumas coisas, né? Então a gente tem que buscar testar realmente, entender aquilo, e a gente de campo, técnico, especializado, ele tem que buscar sempre evoluir, entender como o mercado funciona. Para levar o melhor pro cara, levar o melhor pro cliente. Conseguir entregar o melhor. Entregar o melhor, mas entregar o melhor confiando que aquele melhor vai funcionar realmente. Não do achismo. Eu sempre falo, os treinamentos que a gente tenta fazer com treinamentos com vendedores e tudo, eu sempre falo assim, quantos aí usaram um spa? Ah, não usamos. Então, gente, nós vamos ter que ir na fábrica e usar um spa. Opa! Pra vocês realmente saberem o que é um uso do spa. Na hora que você vendeu pro cara, você vai falar assim, olha, pra mim é melhor isso. Mas e pra você? Lembra o negócio do perfil? Eu sempre vou bater nessa tecla. É verdade. O vendedor, ele tem que saber o que ele está vendendo, para que o cliente faça a melhor compra possível, né? Então, eu sou o técnico que eu testo o equipamento para realmente falar assim, esse equipamento realmente funciona. Quando esse equipamento realmente funciona, eu falo, posso vender com você com tranquilidade. Lembra, eu sempre falo, né? Eu tenho a minha parte pessoal. Eu entrava na casa dos clientes, os clientes brigavam e falavam, isso aqui não funciona, isso aqui não é bom, spa não, só me dá despesa. Eu falava, gente, eu vou parar de mexer com isso, eu tô vendendo uma mentira. Eu instalo uma mentira. Isso me machucou muito. Isso me machucou muito pessoalmente. Então eu falei assim, cara, eu vou pôr um spa na minha casa. Porque realmente, se for uma mentira, eu vou para outra área. Porque eu não vou vender para alguém. Boa, cara, eu não vou instalar para alguém uma mentira. Uma coisa que não funciona. Que eu vou lá na casa do cliente e vou ficar só dando manutenção, pegando o meu e indo embora. O cara usar 2, 3 vezes e pagar uma fortuna. Você tá infeliz com o que você tá fazendo? Eu tô infeliz com o que eu tô fazendo. Eu tô frustrado na minha profissão. E foi esse o ponto onde eu cheguei. Eu tava começando a ficar frustrado com o que eu fazia. Porque eu só ouvia reclamação. A partir do momento que eu coloquei na minha casa, fiz os procedimentos corretos a serem feitos que existem no manual, que já existem considerações no manual a serem avaliadas, que às vezes a gente não olha, a gente ignora. Existe um manual técnico da fábrica, sim. Todas as marcas têm seus manuais e às vezes a gente ignora aquilo. E aí eu falei assim, eu vou aplicar na minha casa o que está escrito no manual e vou buscar fazer o melhor possível e vou adaptar outras coisas. A partir desse momento eu entendi que realmente funciona, spa é gostoso de usar e a gente só tem que instalar ele da forma correta e a gente tem que se capacitar cada vez mais para entregar essa forma correta. Sensacional, pessoal, isso aí é tudo, é verdade, porque é muito legal vender um produto que você usa, é muito legal você trabalhar com algo que você confia, que você acredita. É muito bacana isso aí. Isso é muito legal. Isso te traz, aí a parte técnica, te traz uma realização pessoal. Hoje a gente vê que o mercado ele tem falta de profissionais capacitados, né? Nós estamos vivendo uma transição muito forte em capacitação de profissional, né? Então a gente precisa muito ser capacitado para a gente entregar realmente o melhor. E quando você entrega o melhor, você se sente feliz porque você está recebendo por uma coisa que realmente você acredita que funciona, realmente você sabe como funciona e você sabe resolver os problemas que aconteceram ali. Então, isso vai te trazer uma paz, uma tranquilidade na hora de atender o cliente. E o cliente também vai ficar muito feliz com você, né, no atendimento. Acontece muito, tem uma carência muito grande de profissional, acho que não é só na área tecnicamente de spa, mas assim, a nível Brasil, em várias áreas, falta profissional qualificado. E em spa não é diferente, e o que eu tenho de notícia, meu telefone toca muito, o telefone do Thiago também toca muito, de gente que está aprendendo, entrando no mercado. E eu sei de casos do Thiago, de gente que liga para ele fazendo perguntas corriqueiras no dia a dia, ele se desprende, vai lá, ensina. Teve um monte de gente que passou por ele também passou por esse processo. Sim.
E isso é uma verdade também, né? Um monte de gente aprende através de você, né? Sim, na realidade o conhecimento ele tem que ser passado. É muito ruim quando você represa um conhecimento. Hoje é normal que se venda conhecimento, né? A gente faz faculdade, a gente faz cursos técnicos, é natural. E buscar esses conhecimentos é muito importante. Às vezes a pessoa não vai ter uma condição de... É muito difícil eu passar meu conhecimento que eu tenho numa conversa de 5 a 10 minutos com um técnico. Impossível. Tentando ajudar ele. É muito difícil, porque ele vai ter que buscar realmente se especializar, conhecer a fábrica a fundo, né? Ir na fábrica, fazer as visitações na fábrica, se especializar, né? Porque não adianta, igual você falou, eu não consigo atender todas as marcas de spa. Humanamente é impossível. E muitas pessoas me questionam, Thiago, por que você não expande? Colocam mais funcionários. A gente tenta sim realmente capacitar pessoas para que as pessoas consigam aprender, mas se as pessoas não se especializam, se elas não buscam fazer o melhor, é difícil essa expansão. Então por isso que cada um que for entrar no mercado, um técnico que está entrando no mercado, busque realmente conhecer o equipamento que você quer mexer. Entenda que você não vai conseguir mexer com 10, 15 coisas ao mesmo tempo, né? Você vai se especializar em uma. E se preocupe com o seu cliente, né? Se preocupe com o seu cliente. O seu cliente é o único ponto que você precisa se preocupar realmente. Por quê? Porque é ele que te traz o serviço. Ele que está te mandando o serviço. Ele que vai lembrar de você. Se você faz um serviço mal feito na casa dele, você só vai uma vez. Hoje eu vendo enquanto o cliente estiver com o spa, eu quero dar manutenção para ele. Eu tenho que entender, me colocar no lugar do cliente. Ele comprou um equipamento caro, e o equipamento deu uma manutenção. Eu tenho que buscar fazer a melhor possível manutenção para que isso não volte a acontecer corriqueiramente. Então a gente tem que realmente se especializar. Esse é um problema nacional que estamos vivendo em muitas áreas, ainda mais na parte civil. E aí eu falo na minha concepção, que eu acredito muito, o curso técnico é o ponto principal. Eu bato nessa tecla, sempre vou bater. Se especialize. Você é um encanador, você aprendeu como? Aprendi colando cano no negócio. Cara, tudo bem, mas vai lá e faça um cano. A prática é interessante, mas pega um pouquinho da teoria. Você precisa da teoria. A teoria, a prática, ela é muito boa. A prática é realmente o que acontece no campo. Mas você precisa da teoria. A teoria vai te dizer por que está dando errado. E essa é a coisa que mais me fez mudar. O grande diferencial? O grande diferencial que me fez tornar um melhor profissional. E eu devo ao Senai, Aí eu falo curso técnico. Devo aos professores que me ensinaram, porque tiveram paciência de me ensinar. E eu também tive vontade de aprender. Boa. Então, se dispõe a aprender. Isso ainda é muito jovem, né, Thiago? Isso ainda é muito jovem, né? E hoje o mercado, ele tem essa opção, tá? Eu tenho essa opção de você... Mas você não parou de aprender? Não parei de aprender. E eu sempre busco evoluir. É isso que eu tô falando. Não parar. Hoje, às vezes eu me cobro, olha, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Mas também o melhorar dentro da minha área, tá? Eu sempre falo assim, cuidado, não se percam. Eu brinco sempre, não se percam. O mercado, ele é volúvel, Então vai aparecer outras coisas para montar. Por exemplo, eu montei fotovoltaica na minha casa. Thiago, você que instalou? Não. Eu sei como funciona, eu entendo, mas chamei um técnico especializado que monta energia fotovoltaica. Por mais que o Thiago entenda o conceito, entenda como funciona. O Thiago não é o especialista daquela área. Busca o especialista daquela área. Ele vai te entregar, vai funcionar e você vai ficar satisfeito. Que legal. Entendeu? Então, por mais que eu possa entender, saber como funciona, às vezes é melhor eu contratar realmente a pessoa que seja especialista naquela área. 2 perfis aqui, tá? Para você que está procurando alguém para resolver, procure um especialista. Para você que está se tornando um especialista, estude. Aprenda. Faça da forma correta. Aprenda um pouco de teoria. A teoria vai te ensinar 2 coisas importantes. Sim, dar o diagnóstico correto. A teoria vai te dar o diagnóstico, vai te possibilitar dar um diagnóstico correto. Mas a teoria vai te dar uma coisa super interessante que as pessoas dão pouco valor. Repara a didática do Thiago. Repara a maneira de se comunicar. Repara como é que ele fala. O cliente precisa perceber isso.
e a teoria te dá essa propriedade. Você fala com muito mais tranquilidade sobre o que você está falando, porque você conhece a parte teórica e é óbvio, você consegue executar. Então é super importante sim estudar, aprender. Muito legal a gente está falando aqui, poxa, a gente não sabe se vai ser um técnico que está ouvindo do lado de lá, ou se é só um cara que está buscando spa buscando comprar um spa, adquirir um spa, e ele deu uma dica aqui super legal. Ele fez fotovoltaica na casa dele, mas não foi ele que fez. Ele contratou um cara especializado para poder fazer. Muito legal. Qual é a relevância? O que você vê de importância na interferência que uma arquiteta tem na obra, por exemplo? A importância de um arquiteto, na verdade, na obra. Olha, é fundamental porque o arquiteto ele está voltado às tendências que estão surgindo, né? Ele está sempre acompanhando aquilo, o melhor acabamento, o que condiz realmente. Ele vai buscar o seu gosto, né? O seu perfil também. Ele vai direcionar o seu perfil e isso é muito bom. E esse trabalho do arquiteto junto com o técnico que vai montar o equipamento é fundamental, porque existe um choque entre eu sempre falo assim, o estrutural, né? O que eu preciso para ventilação, o que eu preciso para acesso de manutenção e o que vai harmonizar com o dele. Então eu troco muita ideia com o arquiteto, a gente conversa bastante, porque a gente precisa realmente, nossas duas partes têm que combinar. Ele não pode deixar do jeito que realmente às vezes ele quer, que ele sonhou ali, porque eu tenho que passar as considerações técnicas. Então esse trabalho tem que ser muito alinhado. E a gente necessita muito de ter esse vínculo, mas o papel do arquiteto ele é fundamental para te direcionar, para te colocar o melhor acabamento, o que vai combinar, a tendência, né, que está vindo, que está surgindo, então, e entender seu perfil também. Esse é o trabalho do arquiteto, né? Te direcionar de uma forma correta, não tirando o seu perfil, né, tirando a sua identidade, dando à casa realmente a sua identidade, mas com uma casa sempre moderna, sempre um perfil com as tendências do mercado. Então é muito bom ter um arquiteto. Eu não tiraria isso nunca da obra. Bacana. O importante é entender que um não pode cruzar o caminho do outro, ou seja, vocês têm que se ajudar. Essa que é a questão. Eu sempre falo, o nosso primeiro ponto, né? O importante é o cliente. A gente tem que entender que o cliente é o nosso principal foco. A partir do momento que nós entendemos nosso principal foco, o meu ego, ou o ego dele, não pode, do arquiteto, do profissional, não pode entrar. A gente tem que entender que eu tenho que fazer meu equipamento funcionar e o arquiteto tem que fazer que fique harmonioso, bonito. E isso é o que mais nos coloca em prova do nosso profissionalismo, da nossa forma de lidar, né? O que a gente vai fazer ali, porque cada cliente, muita gente fala assim, é tudo igual. Não, gente, cada cliente tem a sua dificuldade ali, cada instalação tem o seu diferencial. A gente precisa entender isso, que não dá para fazer um combo único que é tudo igual. Cada casa vai ter o seu perfil diferente. No final, o cliente está feliz, eu acho que é essa sacada, né? A sacada, eu sempre brinco do elefante branco, né? A gente não pode ter um elefante branco que ele não funcione. Ele tem que funcionar. A gente precisa que o spa funcione, mas a gente precisa também que seja harmonioso. A gente tem que buscar sempre. Isso eu sempre falo, são as dificuldades do profissional, que quando esse profissional supera essas dificuldades e a gente entrega o melhor para o cliente, no perfil do cliente, a gente entende que a gente evoluiu, a gente ganhou ali mais um grauzinho ali de evolução na nossa carreira profissional. Isso é muito bom, As dificuldades, imagina se fosse tudo fácil, né? Isso fica monótono. Tem que ter realmente o grauzinho de dificuldade mesmo, que a gente tem que se desdobrar para atender às necessidades do cliente. E a satisfação do cliente no final... Sim, é o que compensa. grande cereja no bolo. É muito bom receber o valor, porque eu sempre brinco, né? Não existe filantropia aqui. Boa. Não existe. Nós somos profissionais, nós trabalhamos, eu trabalho para me levar o sustento para minha casa, né? Então, o arquiteto também está lá e o cliente está ali pagando para receber, para ele também levar para ele. Porque todos nós trabalhamos para uma coisa, ter conforto e levar o conforto dos nossos lares. Então, a gente trabalha com essa linha. Eu tenho que receber. Mas é muito bom receber quando todo mundo está feliz.
quando alguém te paga realmente falando, cara, eu estou feliz em te pagar, eu estou satisfeito com o seu serviço, acho que não há realização melhor do que você receber realmente o valor que você combinou, que foi acordado ali, com satisfação. Acho que isso é o que a gente chega no nosso... Você tem a remuneração financeira e você tem a remuneração emocional. Sim, de saber que você entregou o seu melhor. Justamente. E que isso está sendo reconhecido, né? Aí é onde você chega no eu amo o que eu faço, né? Opa, lindo. E aí é onde... Amar o que faz. Aí é que ele fala, né? Você trabalha algum dia da sua vida? Não, eu me divirto todo dia porque eu gosto muito do que eu faço. Justamente. Eu tento falar isso com a galera no dia a dia, mas às vezes soa como utopia, né? Mas a diferença é que a galera de repente confunde isso pensando que a vida do Thiago é um mar de rosa. Não tem problema, não tem que resolver nada, porque ele ama o que faz e não tem... Muito pelo contrário, né? Desafiado todo dia, né, Thiago? Tem os problemas sim, né? A gente tem as dificuldades do serviço, acontecem os problemas. Nós somos seres humanos e a gente erra. A diferença está em assumir os erros e dar a solução para os erros. Né? A gente, erramos aqui, vamos parar, voltar do zero, iniciar o processo novamente, entender onde erramos para que a gente possa continuar. Então, essa é a nosso dia a dia, né? Nem sempre é lindo, às vezes a gente pega espaço que a gente não consegue entrar lá de baixo, a gente machuca, a gente rala, a gente chega todo molhado, todo sujo, toma choque, são várias dificuldades. Eu falo assim, se depois eu vou mostrar umas 2 fotinhas para Adilson para ele colocar lá, da gente preso debaixo de espaço, sem acesso, para mexer com as costas molhadas, é horroroso, mas na hora que a gente acaba, a gente fala assim, cara, consegui consertar, foi bom, resolvi, não quero fazer isso nunca mais, vou orientar o cliente para nunca mais a gente conseguir chegar nesse ponto, realmente para que a gente tenha uma boa condição de atendimento, né? Essa é a linha. Acho que a linha é sempre colocar o cliente em primeiro lugar e entregar aquilo que foi combinado. Não confunda essa informação pensando que o Thiago tem um mar de rosa, vida maravilhosa, tudo dá certo, um monte de coisa dá errado. O detalhe é que ele é apaixonado pelo que ele faz, pelos desafios que ele enfrenta todo dia. Justamente. A vida de desafios, ela passa a ser mais saborosa sim. Ela faz sentido e o legal é que quando você assume o desafio e você entrega, aí você tem a satisfação. A recompensa. Aí você tem a recompensa. Você tem a recompensa financeira, o Thiago ele é muito bem remunerado pelo que ele faz. Tá? Né? Você é muito bem remunerado pelo que ele faz, ele tem o valor dele no mercado já. Depois, se ele quiser falar quanto é que ele tá ganhando, brincadeira, tá? Mas é um cara mega bem remunerado e mais do que isso, ele é satisfeito. Justamente. Ele é feliz com o que ele está entregando. Isso aí é super importante também. Sim. Então é legal você também, você que está procurando um spa, colocar isso como critério. Levar um cara para sua casa para fazer um trabalho para você do qual ele tem prazer em fazer. Sim. Isso é importante. Buscar, eu sempre falo sobre a assistência técnica. O meu principal ponto quando eu falo sobre spa é voltar à assistência técnica. Ser bem atendido está num combo muito importante. Você tem que realmente buscar uma assistência técnica que seja responsável, que seja organizada, que trabalhe com agendamento, né? Que consiga cumprir os horários com você, que consiga realmente te passar a verdade do que é aquilo que vai acontecer, né? Porque às vezes a gente fala, não, isso aqui é tranquilo, não, isso aqui é baratinho, e aí não é baratinho às vezes, né? Por um lado o cliente, o técnico respeita o tempo do cliente, mas o cliente precisa aprender a respeitar o tempo do técnico. O técnico que tem agenda, que é o caso do Thiago, super criterioso com isso, com data, com horário, o cliente precisa aprender a respeitar isso, da mesma sorte que ele também respeita o seu tempo. Eu sempre falo sobre agendamento, né? É uma coisa que realmente pega. Nosso serviço, ele é um serviço que ele foge às vezes às vezes é muito rápido, às vezes você chega para fazer uma visita técnica, você acha que é uma situação mais rápida e você vê outros problemas e você acaba agarrando, né? Então, é uma situação complicada, por isso que existe o agendamento até com um atraso de tempo de resposta para que a gente consiga atender todos os clientes com qualidade e realmente dedicar a ele uma avaliação correta, né? A questão do agendamento, ela é para isso, realmente para que a gente vá no cliente, que a gente se concentre no caso do cliente, que a gente avalie realmente qual é a situação desse cliente,
para que a gente possa passar o orçamento mais preciso possível. Então, o agendamento ele tem essa conotação de que eu vou separar esse momento para o meu cliente. E aí, quando às vezes entra um cliente em contato, né, e fala assim, eu queria que você viesse hoje. Se esse técnico ele está disponível, que bom, né? Que ótimo que ele esteja disponível. Mas o mercado, ele tem um consumo... difícil, né? É difícil. Então, quando você se programa para atender, quando você realmente até coloca um valor de taxa de visita para fazer isso, você está vendendo um serviço. Você está prestando um serviço. Você não está indo lá só olhar e falar assim, eu acho que é isso. Não. Realmente, eu sempre falo que a minha visita técnica não é uma visita técnica, é um laudo técnico. Tá? Eu vou lá para realmente avaliar, o seu problema é esse, sua condição é essa, nós precisamos melhorar isso, para que não volte a dar problema. Então... E sem pressa, né? Sem pressa. A gente estava falando em off aqui que não tem esse negócio de chegar correndo na casa do cliente e sair correndo. Fazer uma avaliação mal feita, ou resolver um problema sem olhar o todo, não nos coloca numa situação de resolução de problema. Nós estamos só maquiando esse problema, né? Eu sempre falo, existe muito a tendência que a gente vire trocador de peça e não realmente um assistente técnico, alguém que realmente seja um técnico especializado. Então, nós precisamos ir na casa do cliente com calma, fazer uma avaliação correta, entender o porquê, qual a causa provável que fez uma fonte de iluminação queimar, qual a causa provável que fez um digital queimar, qual a causa provável que fez esse motor apresentar um problema. A gente o motor está todo enferrujado. Então eu vou levar para arrumar? Não é só isso. Por que ele enferrujou? Né? Por quê? Por que a gente vai colocar um motor reformado, novinho lá no local que ele está enferrujado? Não faz sentido. A gente precisa tratar a causa do problema. E é isso que faz a diferença numa boa visita técnica, numa boa avaliação técnica, e isso realmente toma tempo, né? E aí a gente aconselha sempre a agendar um horário, ter um horário marcado, porque é muito ruim, essa é a coisa que a gente muito pessoal, Thiago. Eu não gosto de esperar ninguém e não gosto que ninguém fique me esperando. É muito ruim quando a gente marca alguma coisa com alguém e alguém não vai, simplesmente não aparece. É um desperdício de tempo. É um desperdício de tempo que você podia estar empregando seu tempo em outra coisa. Hoje o nosso mundo é assim. É um desrespeito. É um desrespeito do compromisso que você marcou. Então, quando você tem uma data, uma hora, você já não está esperando. É um compromisso marcado. Gente, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte. Infelizmente, nós não vamos poder deixar o contato do Thiago, porque o Thiago não tem agenda. Ele não tem espaço para agenda. Ele tem uma gama de clientes já. Ele tem 12 anos de mercado. Como consequência disso, ele atendeu tão bem esses clientes, que esses clientes fazem parte da agenda dele. Então é muito raro eu conseguir uma abertura de gente nova para ele fazer atendimento. Ainda acontece, óbvio, Sim. Faz instalações novas diariamente, presta serviço para várias lojas, para várias empresas, para várias marcas. Então ele não tem necessariamente a agenda aberta. Então é uma das questões. Ele é super requisitado, então... Mas enfim, se tiver alguma dúvida para tirar com a gente, pergunta, a gente vai estar à disposição para ajudar. Né? As dúvidas. Eu sempre falo o seguinte, sobre a questão de agendamento. Nós, como assistência técnica autorizada, nós damos preferência à nossa rede de autorização de spas, marcas de spa. Meu compromisso está com o fabricante e com o cliente. Então, a partir do momento que um cliente meu compra um spa, eu instalo esse spa, ele é a minha prioridade. E eu carrego isso comigo. Ele é a minha prioridade. Eu tenho um compromisso com a fábrica de manter a garantia do produto, né, em caso de que apresente um defeito, mas também tenho o compromisso de atender esse cliente. Então, se eu abro muito o meu mercado, eu não consigo voltar naquele cliente que eu fiz a minha instalação, tá? Ainda é muito difícil pela qualificação técnica que a gente não conseguiu abranger a outros técnicos, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer questão de orientação, a gente está disponível aqui no canal, né? Para que a gente possa ir respondendo a cada necessidade. O Thiago é um parceiro nosso de longa data, então se vocês tiverem perguntas e, enfim, alguma coisa que envolve essa parte técnica mesmo para responder, a gente tem contato dele direto, ele vai ser convidado novamente para poder participar com a gente. Na verdade, a gente deve trazer conteúdos bem densos para vocês aqui,
assim, a gente deve abrir equipamentos, mostra ele por dentro, a gente vai mostrar os espaços funcionando, enfim. Tem uma série de conteúdo que eu quero contar com o Thiago para me ajudar com isso. A princípio esse papo bem light aqui, mas a gente vai tentar trazer bem técnico as coisas aqui. Pessoal, tivemos com o Thiago aqui, dando várias dicas, conversando com a gente, bate-papo super legal, é sempre muito bom ter você com a gente aqui. Obrigado. Obrigado demais, tá? Prazer. Até a próxima. Valeu! Valeu!